Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Gente, boa noite. Né? Importante. Meu nome é Victor, estou aqui para fazer o exórdio. Falando nisso, quem não segue a nossa casa no Instagram, tá? Coloca lá, @Casa dos Espíritos. Não tem Natal não, né, Lívia? É só Casa dos Espíritos, né? Tem? O QR Code? Já do Instagram, né? Show de bola. Tá ótimo. Lá na entrada, o Lívia disse agora que tem uma plaquinha, eu já vi, que eu esqueci. Que tem todas as nossas redes sociais, tá? Então, hoje em dia, né, não ter rede social acontece, mas é meio difícil. Então, vai lá, segue a gente. Caso vocês tenham visto o card que foi postado de hoje, não achou parecido comigo, mas sou eu, tá? A inteligência artificial dá umas misturadas, né? E aí, gente, convoco vocês também a seguir nosso canal no YouTube, tá bom? Tá lá, pessoal do que está no YouTube assistindo, boa noite, gente. Quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite, horário que vocês estejam assistindo em casa, que também tem disponível, tá bom? Se vocês quiserem escutar mais uma vez, não só o exórdio, como o nosso evangelho, dá para assistir lá, Casa dos Espíritos Natal. Aí vai aparecer o canal e tem alguns vídeos lá que a gente tá ali, a trancos e barrancos, nosso irmão Lívio tá fazendo os uploads dos vídeos, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nosso exórdio hoje, ele tem a abordagem do tema, demonstrações do céu. Isso está no capítulo 92 do livro Fonte Viva, tá? Recomendo a todos, tem esse livro digital também, tá? Se vocês tiverem interesse, dá uma lida. E João, no capítulo 6, versículo 30, disse assim: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? E começa assim: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades que são anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual, ou seja, né, me prove isso. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Nosso irmão Chico, né? Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha as mensagens de luz. A água dá notícia do seu trabalho, que é incessante. O ar esparge informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Emmanuel, né? E Francisco Cândido Xavier, que
psicografou. E aí, gente, com essa interrogativa, eu digo, essa frase ela sugere para a gente uma boa reflexão, né, sobre a nossa postura diante da espiritualidade e desses sinais divinos. E aí eu faço uma pergunta, a gente pode até entender da seguinte forma, se até mesmo Jesus, o Senhor da vida, né, como foi dito no texto, foi questionado dessa maneira, o que será perguntado a nós sempre que a gente pedir alguma coisa, né, para que cumprir apenas o nosso dever, que a gente está cumprindo só o nosso dever. E eu fico perguntando, e aí, vai ser questionado o quê? Quando a gente pede? Se até Jesus foi questionado pelas indagações humanas, a nós, vai ser o que tanto questionado? Do que nós fizemos? Ou do que nós não fizemos? Né? E aí, essa interpretação, a gente precisa entender que, se o próprio Jesus passa por provações, avalie nós. Avalie a gente nessa busca incessante do nosso adiantamento, do nosso entendimento. O quanto a gente precisa se autocobrar. E é necessário. Essa autocobrança tem que acontecer todos os dias, dos nossos entendimentos. Às vezes a gente acha que apenas pedir, eu estava até falando de oração, né, um exórdio desse passado, e a gente acha que pedir na oração é a primeira coisa que tem que vir, né? E na verdade a gente precisa agradecer. Ah, quer dizer que essa ordem é obrigatória, e se não tiver nessa ordem, a mensagem não chega lá? Chega, lógico que não. Mas o que eu quero que a gente bata nessa frase, para a repetição, que isso fique na nossa cabeça, é pensar, eu preciso mais agradecer como prioridade, ou eu preciso mais pedir? Porque quando a gente faz esse questionamento, a gente começa a ver o quê? O quanto nós somos abençoados. Concordam comigo? Sim ou não? Por quê? Muitos de nós chegamos aqui como? Caminhando. Sim? Se a gente começa a chegar com a dependência de um acessório para que eu possa caminhar, vou ser infeliz por isso? De forma nenhuma. Mas concorda comigo que quando eu conseguia sem um acessório era melhor? Preciso o quê? Agradecer. Então você está vendo que são mínimas coisas? Essa semana, quer dizer, semanas passadas, viralizou mais uma vez o testemunho de uma menina, uma moça muito jovem, que teve um diagnóstico de câncer. Vocês viram isso daí? Alguns anos atrás, né? E ela ficou influencer, né? E uma boa influência, por sinal, né? Influenciando as pessoas da forma que a gente precisa entender a vida. E foi criticada, porque é bem normal, né? Hoje, os críticos que Jesus tinha na época dele, né? A gente chama de hater, né? A gente chama de hater, os haters. Então, existe hoje do mesmo jeito. E aí, ela, com esse câncer, com um diagnóstico, que era a vida, acho que coisa de 3, 4 meses por aí, ela conseguiu viver muito mais tempo do que foi, entre aspas, premeditado, né, pela medicina. E viralizou bastante isso dela. E uma das frases que me chamou a atenção, em alguns cortes que eu assisti, foi ela dizendo às pessoas, olhe, se eu posso pedir alguma coisa para vocês, com tudo isso que eu vivi, respirem por mim, sinta o cheiro por mim, que eu parei de sentir, mas antes da morte. Abracem quem você ama, dê valor às mínimas coisas que a gente acha que é mínimo, mas a verdade é grande. Então isso é um reflexo de quê? Que a gente precisa dar graças, muito antes de pensar em pedir alguma coisa. Olha que coisa simples, está todo mundo aqui tranquilo, sentado, conseguindo colocar o oxigênio para dentro, fazer a troca gasosa, colocar o gás carbônico para fora. Mas isso para algumas pessoas não é tão fácil. Precisa de equipamento, ou tem uma dificuldade para que isso se realize. Vamos falar da caminhada, de poder chegar aqui. Então entendeu por que essa ordem é importante da nossa oração? De primeiro agradecermos, para depois pedirmos. Mas aí a gente tem que pedir? Não, né? Não vale a pena, porque Deus sabe o que eu quero. Não, você tem que pedir. Você tem que pedir. Não é seu? Não é o que você deseja? Almeja? Precisa? Então eu preciso pedir. Põe mão que eu te ajudarei. Pede e obtereis. A gente precisa pedir. Só que quando a gente pede, a gente precisa ter a consciência. O que eu estou fazendo para que eu tenha, vamos voltar aqui, né, ao título, demonstrações do céu, para que eu obtenha isso, para que eu receba. O que eu estou fazendo? Vamos dar um exemplo bem fácil. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Até quando? Até o final do mês.
Por quê? Porque o cartão vence nesse dia. Ah, é? Aí eu te pergunto, quem foi que fez as compras no cartão? Você, né? E muitas das vezes, tá? Eu sei que tem em todos os casos, né? E muitas das vezes você. Como é que você pede ajuda a Deus agora para pagar o cartão, esperando demonstração do céu, se você lá atrás não lembrou que quanto mais você passasse, mais viria para te cobrar? Assim é o nosso cartão vital. É tudo que a gente faz. Eu posso amanhã estar pedindo saúde, mas lá atrás eu dei valor à saúde que eu tinha? Eu achei que toda vez que minha mulher vinha bater nas minhas costas, vamos amor, vamos caminhar, vamos fazer um exercício. Ah, pra lá, mulher, negócio de exercício. Tô nem pra isso. Deixa que eu cuido do meu joelho. Brincadeira ali. Cuido do meu joelho. Não. Tô brincando com o Livro, que o Livro teve um problema no joelho, mas tá bem, já procurou já o norte dele. Eu tenho que lembrar que eu passei isso no cartão lá atrás. E agora eu jogo pro céu e espero as demonstrações do céu. Vamos lá? Lance em mim saúde agora, mas eu não dei valor. E aí, gente, mais uma vez, eu trago para vocês uma coisa que a gente sempre bate. Nós temos uma ferramenta, vamos dizer assim, extremamente importante que nos foi dada, que é o nosso livre. Com o meu livre-arbítrio, eu escolho aquilo que eu quero para mim. E eu tenho que ter noção que as minhas escolhas vão gerar e as consequências nem sempre são boas. Estou dando o exemplo de saúde, pessoal, mas isso tem um envoltório gigante em todas as nossas ações. Perceba, reclamar, né? Nosso irmão Samuel sempre fala aí, ó, reclamar, a gente está quem clama pede algo, e quem está está pedindo de novo. Então toda vez que eu reclamo sobre algo, eu estou pedindo novamente algo para mim, e vem mais, e vem mais. Tu não está reclamando? Então vai vir. É natural, pela lei do merecimento, em muitas das vezes. E aí, quanto mais eu reclamo, eu esqueço de agradecer. E eu peço mais para mim. E da onde estão minhas mudanças? Da onde estão minhas abdicações de hábitos, de atos, de palavras? E, mais uma vez eu digo, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não, nós não somos assim. Nós precisamos progredir e evoluir sempre. Essa é a teoria do progresso, a lei do progresso de evolução, tá bom? Gente, esse texto, se dá para fazer quase um evangelho já, né? Só com esse texto dá para fazer um evangelho. Mas o que eu queria trazer para vocês é mais essa reflexão, né? Que antes que a gente faça esse pedido, observe-se o que você vem fazendo para obter. Pedir de forma nenhuma é errado, devemos, só que a gente precisa primeiro se avaliar e entender o que nós estamos fazendo, se a gente vai receber essas demonstrações do céu ou não. Emmanuel, ele lembra a gente que o céu, ele também nos pergunta o que estamos fazendo para a gente poder merecer os tais pedidos, né? Emmanuel cita isso em um dos seus livros, e é importante que a gente sempre faça essa reflexão. Estou fazendo por onde merecer? E eu trago uma comparação bem legal, antes da gente finalizar aqui com a nossa frase final, que é como a gente costuma criar nossos filhos, né? Hoje eu posso dizer nossos, né? Porque eu tenho o meu, e a gente fica na lei da recompensa. Já viram isso? Se comportar bem hoje, aí papai vai dar um chocolate, né? Tu já escutou isso, né? Eu sei, você já escutou isso. E aí, é danado isso, né? Porque a gente começa a se acostumar em sempre receber algo se eu tiver uma boa ação. E lembre-se, a gente faz essa criação humana, encarnada. No plano espiritual, não é dessa forma. A gente não precisa ter merecido nada. Nós temos que fazer por merecer. E aí sim, a gente pode obter. Mas a gente tem que fazer. Até uma frase que eu falei para um amigo meu, esses dias, hoje, por sinal, que é uma frase de um filme brasileiro bem conhecido, e ele fala assim, ó, se você quer rir, tem que fazer rir, não é? Se a gente quer merecer, a gente precisa fazer por onde. E, gente, finaliza o nosso exórdio de hoje com essa frase: os maiores sinais do céu não estão em fenômenos visíveis, mas na luz que cada coração acende ao espalhar o bem e a verdade. Ou seja, mereço, faço por onde e posso receber. Primeiro, acima de tudo,
amar o próximo como a si mesmo. Isso. E a Deus sobre todas as coisas. Isso é nossa aprovação diária. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Muito obrigado a todos que vieram. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje? Pode levantar o braço aí, sem vergonha mesmo, isso, bração. Sejam bem-vindos, viu, à nossa casa. Todas as quartas-feiras, 19 horas, estamos aqui, né? Essa é a primeira parte, tá bom, gente? O exórdio, a gente inicia com essa pequena leitura. Logo em seguida, a gente vai ter agora a nossa prece inicial, né? Que é uma prece muito bonita. Convido a todos, a quem sabe cantar a oração de São Francisco, bota a voz para fora, canta bonito aí. E logo em sequência, nós temos o início da palestra do nosso evangelho, pelo nosso irmão Lívio aqui hoje presente, tá bom? Então, mantenham sempre assim conectados, sempre tendo na cabeça o motivo que trouxe você aqui. Porque todos nós temos um motivo de ter vindo aqui. Não foi à toa, muito menos de graça. Tem algo que está ali, dando aquela alfinetadazinha. Não estou dizendo que é dor, né? Mas estou dando aquela alfinetada ali, que nos chama a atenção. Então, sejam bem-vindos, eleve o pensamento de vocês, mantendo um clima de amor e paz, para que nossos trabalhos aqui sejam, como sempre, de excelência, e a gente consiga atender não só quem está aqui encarnado, como nós, como nossos irmãos que estão no plano espiritual, desencarnados, que já se fazem presente aqui há muito mais tempo até do que nós. Obrigado, gente. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos e às irmãs que vêm a essa casa pela primeira vez. É extensivo também aos nossos irmãos desencarnados, que sempre trazemos aqui, né, como primeira vez também. Às vezes, chegamos à casa espírita, pensamos que estamos vindo a primeira vez, mas tem sempre uma companhia espiritual, um irmão desencarnado que nos acompanha e vem aqui para ser instruído, esclarecido, né, através da mensagem libertadora do Cristo de Jesus. Bem-vindos também a vocês, irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube. Espero que essa mensagem que eu trago na noite de hoje, do Evangelho de Jesus, que está contida no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, possa sedimentar em nossos corações as verdades necessárias para que possamos ser livres, felizes e alcançarmos a libertação do sofrimento, né, que tanto nos assola a vida aqui nesse mundo de provas e expiações. E o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente já fui indagado inúmeras vezes sobre isso. Evangelho segundo o Espiritismo, por que esse nome Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho dos Espíritas? Os Espíritas têm um Evangelho só deles? É comum se perguntar isso, né, para nós espíritas, principalmente para aqueles irmãos, que desconhecem completamente, né, a doutrina espírita, né, que tem muita fantasia na mente das pessoas sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado inicialmente em 1864, na França, pelo nosso codificador Allan Kardec. Na época em que o Evangelho foi publicado, século XIX, o mundo vivia um contexto peculiar, um grande conflito entre ciência e religião. O século XIX, principalmente a década de 1860, particularmente ali na França, a Europa vivia o auge do cientificismo e do positivismo. Era uma época em que as explicações dogmáticas que a religião católica trazia naquela época, né, foram fortemente combatidas pela ciência. Então, o que seriam essas explicações dogmáticas? Os dogmas, a igreja tem inúmeros dogmas, a igreja, principalmente o catolicismo, que são aquelas verdades
teológicas que eles impõem aos seus seguidores, aos seus fiéis católicos, que não merece e que não deve ter nenhum tipo de questionamento, mesmo que possam contrariar a razão humana. Então, frente a tudo isso, existiram nessa época inúmeras publicações científicas que bateram frontalmente contra os dogmas da Igreja. Particularmente, o livro denominado, que foi bem, digamos assim, bem açoitado publicamente pela fé cristã da época, denominado A Origem das Espécies, publicado por Charles Darwin, ou como alguns queiram chamar aqui no Brasil, Charles Darwin. Então, esse livro foi fortemente combatido porque negava o criacionismo divino. E ali nós tínhamos os cientistas encontrando novas respostas para os questionamentos da vida, através da ciência. E é um detalhe também importante que o livro de Charles Darwin, ele não explica a origem da vida. É bom entenderem claramente isso. Ele explica a diversidade da vida, mas não a origem da vida. E é até interessante a gente colocar uma pequena cláusula aqui, um pequeno parênteses, que o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, ele foi publicado em 1859. E já antes, em 1857, 2 anos antes, era publicado o Livro dos Espíritos, que trazia as informações de que a vida, ou seja, a teoria da criação da vida, era baseada no evolucionismo. 2 anos antes, para a gente ver como a doutrina espírita é revolucionária e alinhada com a ciência, 2 anos antes de Charles Darwin publicar o seu livro. Mas o mundo vivia uma crise de fé naquela época, nos idos de 1860, na década de 1860, porque muitas pessoas instruídas abandonavam as igrejas por acharem os dogmas irracionais. Muita crítica histórica aparecia na figura de Jesus, que caracterizava Jesus apenas como um homem que surgiu num período histórico. E surge Kardec com o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma nova interpretação da doutrina, que ele assim publicava, dos ensinamentos de Jesus, que não precisava se bater nos mistérios, não se buscava ali a fé cega, mas uma fé raciocinada, alinhada com a ciência e acompanhada sempre, em todos os tempos, com a ciência. Essa era a proposta e é a proposta da doutrina espírita. Mas por que essa nova revelação, esse novo evangelho, que não é o novo evangelho, que é o mesmo evangelho, mas com uma nova visão e uma nova interpretação, com as chaves e com a base que a doutrina espírita nos traz? Ele traz o que é indiscutível dentro do Evangelho, que é o ensino da moral do Cristo, porque os dogmas, eles separam. Os grandes cismas que existiram dentro do cristianismo foi por causa do dogmatismo. Os irmãos protestantes, a própria igreja que se dividiu também, cristã, no cisma do Ocidente, como a gente conhece, entre a igreja católica, apostólica, romana, e a igreja que a gente tem dos gregos, dos russos, a cópita dos nossos outros irmãos, que é a igreja ortodoxa. E essa divisão, essas divisões fomentadas basicamente por pequenas interpretações, por palavras, atos que se pode dividir o evangelho em atos da vida de Jesus, pode se dividir na parte dos milagres, na parte das profecias, nas palavras que serviram para dar origem a esses dogmas, e também, por fim, o ensino moral. E no ensino moral, todos os segmentos cristãos, todos eles, não discutem a moral cristã. E o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai trazer isso.
Ele veio trazer a discussão da moral cristã, e não do que divide os cristãos, mas no que une, e não apenas os cristãos, porque a moral cristã, por ser universal, ela une os cristãos de todos os matizes, de todas as correntes, os islâmicos, os budistas e até os ateus, porque a moral cristã ela é universal, ela transcende a religião. E é isso, e essa foi, e essa continua sendo a proposta do Cristo planetário. Os homens criaram as religiões, mas a moral cristã, pregada pelo Cristo, ela é transversal, ela é universal. E o Evangelho da noite de hoje, ele traz, no seu capítulo 1, fatos que a gente gosta de apresentar, que une o cristão, mas também a gente vai entender por que algumas coisas nos dividem. Porque muita gente diz, isso está na Bíblia, e a Bíblia é um livro que não se discute, a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, e ali aquilo é irretocável, né, aquilo ali é o correto, é a linha que se deve seguir. Está parcialmente correto. E a gente vai entender por quê. Nos tópicos que a gente traz hoje, está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Eu não vim destruir a lei, ou como alguns até colocam, como eu já fui até questionado aqui após uma palestra, sempre alguém busca alguma informação, diz, por que o Espiritismo fala tão pouco do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, ou da Antiga Aliança? E a gente vai entender o porquê disso na noite de hoje. Os tópicos que nós abordaremos, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz a seguinte temática: as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, ou a doutrina espírita, a aliança da ciência e da religião, que eu já fiz uma breve introdução aqui, instrução dos espíritos à nova era, porque a gente entende que o Evangelho ele é fundamental para a fé cristã e tem moldado a cultura ocidental ao longo dos séculos. A palavra evangelho, ela vem do grego, denominada em sua tradução como boa nova ou boa notícia. Em resumo, é isso. É a nova lei, é a boa notícia, é a novidade que Jesus nos traz. Como a gente entende, a segunda revelação, que a gente vai explanar e esmiuçar um pouquinho isso na noite de hoje. Vamos aprofundar tudo isso. Mas a gente tem que analisar inicialmente, a gente viu que tem 3 revelações. Analisar Moisés e o Velho ou o Antigo Testamento. O estudo do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, ele é importante sim. Ele interessa a todos os cristãos, inclusive aos espíritas. A Bíblia, nós encontramos ali relatos da vida de Jesus, que era judeu, da casa de Judá, uma das tribos do povo hebreu. Tudo isso está lá no Antigo Testamento. A história daquele povo, onde ele nasceu, como ele viveu, todos esses fatos estão lá. E a partir dali a gente conhece o povo daquela época, os lugares, as circunstâncias que Jesus viveu, e poderemos entender melhor os atos e a sua mensagem. Então, o primeiro tijolinho já está montado aí. Mas quem era esse povo hebreu, para a gente entender a proposta de Moisés? O povo hebreu, inicialmente, era um povo rude, como todos os povos que viviam naquela época. Para a gente entender aqui, eu pensei aqui 2 grandes elementos, cultuados no Velho Testamento, Salomão e Davi. Para a gente entender que a moral era muito baixa naquela época. Salomão, proclamado até hoje como o sábio dos sábios, como aqui a gente coloca, ele iniciou o seu reinado matando o irmão, Adonias. Ele tinha aproximadamente 700 mulheres e 300 concubinas. A gente imagina isso nos dias de hoje. A gente não pode, a gente tem que fazer uma reflexão das coisas. E castigava impiedosamente os seus adversários, porque era hábito e costume da época. Davi, já posteriormente, teve uma relação com uma mulher casada, inclusive colocou o marido dela, que era soldado, na frente de batalha para que ele morresse, para assim desposar essa mulher, e ele tinha várias também, como Salomão.
E detalhe, a gente está falando aqui de alguém como Salomão, né, que eu não estou falando nem de Moisés, ainda não entramos nem nessa época, nessa era. Salomão ocorre seu reinado 476 anos após o êxodo do povo hebreu do Egito, que estava lá escravizado, né, conforme está no primeiro livro de Reis, né, capítulo 6, versículo 1, que seria aproximadamente o ano 970 a.C. A gente encontraria ali o reinado de Salomão. Então, no tempo de Moisés, a coisa era mais complicada ainda, né, a rudeza das pessoas, né, a primitividade, que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, para a gente compreender essas leis que hoje muita gente, principalmente nossos irmãos da esfera do protestantismo, cultuam, sem entender o porquê. Mas a gente vai esmiuçar isso aqui e clarear, não só a nós espíritas, aos que nos acompanham aqui, que nós temos sempre presente, comumente aqui na nossa casa, né, pessoas do credo protestante e também do credo católico. Porque a doutrina espírita, eu costumo dizer que ela é uma forma de viver, ela transcende a religião. Não é religião no sentido propriamente dito, mas aprofundemos um pouquinho o que a gente chama de Velho Testamento, porque ali é uma parte humana e ali é uma parte divina, e é muito claro a gente observar isso. A parte humana ela é constituída pelas ideias que os hebreus faziam do universo, da criação do mundo, da terra, né, dos seres que ali habitavam, ou que habitam ainda, né? E também uma legislação civil, ou seja, um código civil, disciplinar. A gente vai entender por que foi necessário isso, que foi estatuída, né, que foi imposta, digamos assim, por Moisés e outros dirigentes do povo hebreu. O povo hebreu, é bom fazer um briefing aqui, um breve resumo, lembrando que ele passou muitos séculos escravizado no Egito. E Moisés liberta essas pessoas, que eram centenas e milhares de pessoas, que vagaram na região do atual Oriente Médio por mais ou menos 40 anos em busca de uma terra para se fixarem. E durante esse trajeto eles combateram outros povos, eles conquistaram, como era comum da época. Eram povos guerreiros que viviam da terra e precisavam da terra para sobreviver. Então esse povo era rude, esse povo era de grande maioria analfabeta, esse povo tinha em Moisés o seu líder máximo, e Moisés precisava impor leis duras, leis rígidas, para manter o quê? Para manter aquele povo unido. Imagine vagar por 40 anos, centenas e milhares de pessoas no deserto, sem lei e sem ordem. Provavelmente ou eles pereceriam, ou haveria uma grande divisão. Então, portanto, a gente vai encontrar dentro do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, textos bíblicos que vão demonstrar que existia algo ali, uma legislação humana e uma legislação divina. Né? Por quê? Porque era necessário que assim fosse. Moisés, ele recebe, todo mundo conhece, as tábuas da lei, escritas em pedra, que dentro da doutrina espírita a gente conhece como Moisés como um médium de efeito físico, como essa metodologia chamada de escrita direta, que a gente vê muito no início da doutrina espírita, quando se usava aquela pena, aquela cesta, com uma canetinha na ponta, para escrever diretamente o que os espíritos queriam se manifestar antes do médium entrar no circuito, na ação. Mas vejamos o que seria humano e o que não seria, e o que seria divino. A parte humana da Bíblia, ela está ultrapassada hoje, completamente. Por quê? Porque o conhecimento, o progresso humano, as leis humanas, os costumes sociais, eles evoluíram desde a época do povo hebreu. E a gente traz aqui um pequeno textinho que está lá em Deuteronômio. O dever de os pais apresentarem um filho rebelde, quanto mais para ser apedrejado e morto. Era dever, naquela época, se fazer isso aqui. Mas vamos entender primeiramente, porque todo mundo diz, a Bíblia é a palavra de Deus, não se tira nem se bota nada. Eu digo, ok, respeitemos, mas vejamos o que é lei de Deus. O que é lei de Deus? A gente estudou aqui, quando estudamos lei divina ou natural, a gente viu isso na questão
614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de verdade, ao Consolador prometido por Jesus, que comandou aquela espiritualidade que trouxe esses ensinamentos universais e atemporais para a gente. E ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os imortais respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, tornando-se infeliz quando se afasta dela. E na 615, Kardec, não satisfeito, faz mais um questionamento: a lei de Deus é eterna? E a resposta, meus irmãos, é óbvia que seria essa: é eterna e imutável como o próprio Deus. Mas por que é eterna e imutável como o próprio Deus? Resgatando aqui a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, não é quem, porque reduziria a alguém, a uma forma, né, o que é uma abstração. A gente enumera, a partir da questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, os atributos de Deus, porque a gente não pode definir Deus. Eu costumo dizer que a gente não pode definir o que é indefinível. O que é limitado não pode definir o abstrato. É como se uma gota quisesse definir um oceano. Não tem como. Então a gente pode dar características no nosso linguajar ainda extremamente primitivo. Ainda muito primitivo. E lá na questão 13, nós temos que Deus é imutável, é eterno, é imaterial, Ele é único, é um só. Ele é todo-poderoso, infinitamente justo e bom. E, como Ele é imutável, Ele é perfeito, tudo que Ele cria é o quê? É perfeito, é imutável. As leis por Ele geradas são imutáveis. Se a gente viu que algo mudou ao longo do tempo, e a gente verá, é porque isso não tem origem divina. É origem humana, porque apenas a moral humana vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, leis humanas, elas evoluem ao longo do tempo, elas têm mutabilidade, né, de acordo com a evolução moral da sociedade. A sociedade que a gente viu do povo hebreu é uma sociedade de pessoas extremamente rudes. Então, leis divinas, elas são eternas, elas são imutáveis, porque não estão sujeitas às fragilidades e às imperfeições humanas, porque elas emanam de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Então, vimos que tem uma parte divina na Bíblia e temos uma parte humana. E a gente vai ver que a parte divina é constituída por essas revelações, feitas por bons espíritos, pela espiritualidade maior, que foi dada a Moisés, que era um grande médium, um médium de efeitos físicos. A gente vê a sarça ardente, a gente vê as tábuas sendo escritas diretamente ali. Era um médium extremamente poderoso. E também por profetas, que eram meros médiuns, que faziam a comunicação entre o dito Deus, dos hebreus, né, e aquele povo ainda muito rude, né, transmitindo leis sublimes, transmitindo informações sublimes, como a gente encontra aqui em Deuteronômio, que todos conhecemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior, o primeiro mandamento, que é reforçado lá em Levítico 19, 18. A gente vê que tem coisas divinas aí. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi dito por Jesus ao samaritano, né? Quando é contado ali a parábola do bom samaritano, quando é dito ao fariseu, me desculpem, na parábola do bom samaritano. E nós encontramos no exemplo do decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos, que aquilo ali é imutável, aquilo realmente é divino. Não basta, e a gente tem que ter um detalhe aqui, não basta a gente simplesmente ler a Bíblia, ler o Velho Testamento ou o Novo Testamento e decorar aquelas passagens. Não tem muito sentido isso aí. É preciso estender o entendimento, é preciso discernir, é preciso interpretar o que isso contém, o que aquele ensinamento contém.
E existem 4 formas dentro do cristianismo de se interpretar ou de se estudar a Bíblia, né? Quer seja o Velho ou o Novo Testamento. O primeiro é o que a gente chama de estudo exegético, que é a letra, é o contexto, né? Na exegese é o esforço de extrair o significado original daquele texto. O objetivo aqui era entender o que o autor daquele texto quis dizer, né, para aquelas pessoas daquela época. Né? Esse ensinamento ele foca muito na gramática, na tradução em línguas antigas, no hebraico, no aramaico, no grego, né, querendo trazer o contexto geográfico, o contexto histórico. Esse é o estudo exegético. Temos uma pergunta-chave nesse estudo aí. O que esse texto significava para quem escreveu, né, e para quem recebeu pela primeira vez, para aquelas pessoas que estavam ali. É a chave ali do entendimento. Temos o hermenêutico, que é a interpretação dali. Né? Na hermenêutica que é feito esse estudo, enquanto a exegese aqui ela olha para o passado, a hermenêutica já olha para o presente. Né? Ela traz ali regras para se interpretar os símbolos, para se interpretar as parábolas, e foca no tipo de linguagem literária, poética, né, nas parábolas principalmente. E os princípios que aplicavam naquela época, sem distorcer o sentido original. E a pergunta-chave aqui, desse estudo hermenêutico, da hermenêutica, é como a verdade contida nesse texto se traduz para o mundo atual. Então a gente vai começar a ver uma forma diferente por esses estudos aqui, por essas 4 formas de estudar, como a gente faz a abordagem. Temos também o teológico, que é a doutrina. A turma do direito aí deve estar cansada de saber isso aí, né? Que se aplica também em vários pontos aí quando se estuda leis. O teológico ele organiza, divide os ensinamentos em teologia bíblica, teologia sistemática, que eu não vou adentrar, mas a pergunta-chave aqui do estudo teológico, que tem labirintos e armadilhas extremamente complexas, que muita gente se perde nisso aí, muita gente boa se perde nisso. A pergunta-chave é o que a Bíblia inteira ensina sobre esse assunto específico. É a chave. E por último, esse estudo devocional ou meditativo, que a gente vê muitos protestantes. O meu devocional de hoje, né? A gente vê muito isso aí. Mas o que seria isso? É uma leitura focada na comunhão pessoal e na transformação do caráter. É o objetivo dele. O que Deus está falando diretamente ao meu coração através dessa leitura que eu estou fazendo hoje. Então, essa é a forma do cristão fazer o estudo do Evangelho, quer seja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Mas isso tem uma origem, que a gente vai buscar lá no judaísmo, que é muito anterior ao cristianismo. Milhares e milhares de anos antes de existir o cristianismo, existia o judaísmo. E ele traz, o judaísmo, os 4 pilares de interpretação, que é um acrônimo conhecido como PARDES, que é o inicial de cada um desses 4 tópicos aí. A Peshat, que é o sentido literal do texto, que muita gente, eu já abordei isso aqui, muita gente quer ler a Bíblia no sentido literal. Que Adão era o único homem, que Eva era a única mulher, que povoaram a terra, que a serpente fala, aquela coisa infantil. Mas tem uma lógica se estudar por isso aí. Né, para se entender o contexto histórico, o significado direto das palavras que a gente viu ali no primeiro ponto. O remés, o drash e o sod, que as pessoas que tiverem mais interesse em aprofundar, a gente vai verificar que são níveis de interpretação similares àquele ali, que buscam a simbologia, que buscam as lições morais e que buscam, nesse último nível, sod, o conhecimento profundo do hebraico, que está fora aqui do cristianismo. Né? Você tem que deu base ao que a gente chama de Cabala ou Cabalá, que é a tradição lá do povo judeu. Mas, dada essa informação, a pergunta é, devemos seguir o Novo ou o Velho Testamento? Eu vou fazer uma breve comparação para a gente ver que essas leis mudaram, e muito, com o advento do Novo Testamento. Algumas leis, várias, alguns versículos ou alguns fundamentos da lei trazida por Moisés. Vamos comparar e tirar as nossas conclusões aqui.
O Antigo Testamento de Moisés recomenda: não recorrais aos profetas, nem consulteis os espíritos para não vos tornardes impuros. E também ele se contradiz lá na frente, quando se refere a Eldade e Medade, que eram médiuns, né, ou profetas, como alguns queiram chamar, dependendo do seu ramo do cristianismo, que estavam usando a sua mediunidade, ou dom, como alguns queiram chamar também, para curar, para orientar e ajudar aquela multidão de pessoas que vagavam durante aqueles 40 anos ali, em Romaria, pelo deserto, em busca de um repouso, de um local. Então Moisés, ele diz ali, quem dera todo Israel profetizasse assim. Ele se refere à Eldade e à Medade. Então ele não condenava o profetismo, a consulta aos espíritos, mas a gente vai entender o que era que ele condenava. Não é? Porque ele diz, ele não era contra o profetismo, mas sim contra o mau profetismo. Né? Ou seja, a exploração, principalmente financeira, e com má fé, quando não era financeira, desse profetismo. E no Novo Testamento, em contradição com o que a gente encontra aí, né, frontalmente, que está no livro de Atos dos Apóstolos, está lá escrito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vosso filho e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Está lá no Atos dos Apóstolos. Se isso era algo proibido, por que o Novo Testamento traz isso? Profetizar. Por que a proibição de nós procurarmos, né, algo similar a isso? Voltando ainda ao Antigo Testamento, os filhos devem pagar pelos pecados dos pais, está lá no livro de Êxodo. No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, cada um de nós dará contas de Deus, de si mesmo para Deus. Cada um de nós. Não é os erros dos meus pais, não são os erros dos nossos pais, não é o pecado original de Adão, como é um dos dogmas ali da Igreja Católica, que não bate, né? Se a gente analisar, dentro do direito hoje, quem é que paga pelo crime de um irmão, de um pai ou de uma mãe? Quem? Se a lei humana não faz isso, imagina a lei de Deus, que é perfeita. A gente começa a ver que alguma coisa aqui de humana tem. Mais adiante, quem trabalhar no sábado será morto. Está lá em Êxodo. Jesus foi questionado, os fariseus fizeram uma pegadinha com ele para isso aqui. Aí o questionamento para os dias atuais: a gente deve matar, se for cumprir esse mandamento aqui, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os frentistas lá que estão no posto de gasolina, os atendentes, balconistas de farmácia que trabalham no sábado? É coerente isso aí? Totalmente incoerente. Por quê? Porque o próprio Jesus diz o seguinte, quando perguntaram a ele, tentaram dar uma rasteira, fazer uma pegadinha lá, os doutores da lei, ele diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, 9 a 14, qual de vocês não socorrerá uma ovelha que cair numa cova no sábado? Porque aquela turma ali era pobre, eles viviam do pastoreio, de agricultura simples. Era um meio de sobrevivência e de vida, era um animal de extremo valor, era a sobrevivência, era a vida da pessoa. Então, se eles socorriam uma ovelha, imagina um ser humano. Isso foi um questionamento enquanto Jesus curava um ser humano. Ele cura no sábado, no Shabat. Quem conhece, quem estuda o Novo Testamento deve lembrar dessa passagem. E o que é mais importante? Salvar uma ovelha ou salvar uma vida humana? Mais uma vez, há algo aqui que não está muito coerente. No Antigo Testamento a gente encontra no Deuteronômio os filhos desobedientes e rebeldes que não ouçam seus pais e se comprometam no vício, serão apedrejados até a morte. Isso é totalmente incoerente para os dias atuais. Quantas igrejas, quantos templos religiosos não estariam hoje vazios
se isso aqui fosse cumprido. Porque na maioria dessas pessoas que se arrependem dos males que fazem e dão o seu testemunho, o seu depoimento, eles costumam dizer: eu sou um ex-viciado, eu sou um ex-detento, eu dei muito trabalho para minha mãe, para o meu pai, para a minha família. Então, se a gente cumprisse isso aqui, a gente não teria ex-detento, ex-viciado, pessoas problemáticas dentro dos templos religiosos. Aquelas pessoas que dizem que aceitaram Jesus, ou a lei de Jesus, e se transformaram em novo homem e nova mulher. Por quê? Porque todos estariam mortos por apedrejamento, se isso aqui fosse aplicado nos dias de hoje. E aí? A gente deve seguir o perdão que Jesus ensinou, ou devemos sair matando indiscriminadamente, que é para não transgredir a lei de Deus? Porque no decálogo de Moisés a gente encontra algo que contradiz tudo isso aqui. Um mandamento que diz: não matarás. Então a gente começa a ver uma discordância severa. Então é necessário que a gente esteja pronto, que a gente enxergue todos os dias das nossas vidas uma oportunidade de nos melhorarmos, de aplicarmos no trabalho do bem na reforma interior. Isso é que é o vital. Isso é a proposta do cristianismo. Não é isso aqui que a gente está vendo. Não é guardar um sábado, nada. Isso era um costume que tinha um porquê de existir, que eu não vou entrar aqui na seara para não me alongar. Né? Na época, para aquele povo rude, era aplicado ali, para poder manter o controle social. É como equivalente a um código civil, a um código penal hoje, que vai se mudar ao longo do tempo, como já mudou e vem mudando, porque a moral vai se aperfeiçoando e as leis vão acompanhando a moral que a sociedade exige. No Antigo Testamento tem mais um contexto aqui, tem mais uma pregação aqui, que está em Levítico, questionando aqui a questão da homossexualidade, que também deveriam, segundo está dizendo aqui, todos os homossexuais deveriam ser apedrejados até a morte. E aqui tem outro problema grave. Se isso fosse colocado em prática, até muitos religiosos que estão nas igrejas, nos templos, também seriam mortos, se a gente levasse isso aqui ao pé da letra. Então a gente vê que isso aqui, nada disso aqui é divino. Temos mais. Deficientes físicos estão proibidos de aproximar-se do altar de culto para não profaná-lo com seu defeito. E os deficientes morais, que temos em imensa quantidade na atualidade, eles podem profanar o templo religioso? Nós devemos, ou não deveríamos estar promovendo uma inclusão social, porque as leis humanas fazem a inclusão dos deficientes, acessibilidade, linguagem de libras, quando se coloca em filmes, legenda, inclusão, e aqui é exclusão, o que está colocado aqui, e eliminação. Será que os deficientes, eles não são filhos de Deus? E o Novo Testamento nos traz: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim que fazeis. Esse é o discurso de Jesus, de acolhimento, de resgate. Eu vim para os que não são, para os doentes, eu não vim para os sãos. Essa era a mensagem de Jesus, e a gente vê que estão se invertendo as coisas. A mensagem hoje é uma mensagem de exclusão, de preconceito, de terror, de medo, de controle, de imposição de culpa. E isso não é evangelho de Jesus, não é. Isso é lá, a lei de Moisés, que por sinal é lei humana, porque é frontalmente contra o que Jesus pregava. Os adúlteros serão apedrejados até a morte. Mais uma pegadinha que tentaram fazer na passagem da mulher adúltera com Jesus. Por isso que aqueles homens saíram, porque eram os adúlteros, não era a mulher não, eram todos. E quem mais comete adultério é o homem, mais do que a mulher, estatisticamente comprovado. Então, os mais velhos ali na história, a gente vê que eles vão com
a percepção de culpa se retirando, jogando a pedrinha e saindo de lado. Porque ali o Cristo tem autoridade moral para fazer aquilo ali. Moral. Porque só quem tem autoridade moral é quem consegue impor alguma coisa. É como nos processos de desobsessão. Porque quem está do lado de lá, a entidade desencarnada, sabe da moral de cada um, do médium que está ali. E o Novo Testamento, contradizendo isso, diz: perdoai a quem lhe tem ofendido. E no Antigo Testamento a gente encontra essa passagem interessante, que é muito usada contra nós espíritas, que diz o seguinte: ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos, porque a gente tem, né, a comunicação mediúnica, a gente consulta e conversa com os desencarnados em processo de sofrimento. Porque para a maioria das religiões, os desencarnados são demônios. E a gente vê que esses demônios somos nós, que quando chegamos no outro plano, carregados de culpa, de erro, de desespero, é que são socorridos dentro da casa espírita, acolhidos, resgatados, tratados, como Jesus assim os fez, com todos os que estavam aqui. E mais, e continua aqui: porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsará diante de ti. Está em Deuteronômio. E a gente encontra, para destruir isso aqui completamente, no Novo Testamento, Jesus evocando os mortos. Evoca Elias, evoca Moisés, que é o dono da proibição. Está lá em Deuteronômio, que está lá na passagem da transfiguração, logo depois, né, que Jesus vai ali orar. Ficam dormindo e ele sobe o monte para orar. E lá a passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz o seguinte: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente, ou muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Jesus, ele transgrediu aí a lei de Moisés? Será? E por que Moisés, se ele transgrediu, Moisés não disse: ei Jesus, você está transgredindo aqui minha lei, você não pode fazer isso não. Moisés fez isso? Ali Jesus, ele mostrou 2 fatos. O primeiro, ele mostrou primeiramente que é possível a comunicação com os ditos mortos. É possível. E em segundo, ele liberou essa prática, desde que para fins sérios e para fins úteis, que não era o que o povo hebreu fazia. Por isso que foi proibido por Moisés. E a gente vai entender por quê. E agora eu pergunto: quem é que tem mais autoridade? É Jesus ou é Moisés? Você segue o Velho Testamento, a lei dos judeus, você é judeu ou você é cristão? Você segue o Novo Testamento? Porque isso aqui confronta radicalmente esses 2 posicionamentos. Claramente. Agora vamos entender por que Moisés proibiu o que ele diz, chama de necromancia, que é a prática de buscar conhecimento através daqueles ditos mortos. Que na verdade está lá, né, que a gente viu há pouco tempo. Se esse proibiu, que a gente viu, é porque isso é possível, primeiro ponto. Né? E se era possível, estava havendo o quê? Um abuso dos recursos. O povo egípcio, naquela época, ele era reconhecido por ter uma afinidade muito grande no trato mediúnico. O livro dos mortos, as pirâmides construídas para a vida, após a morte ser, digamos assim, transmigrada, a passagem ser coerente, ser adequada. Né? Essa era a finalidade, eles viviam muito em função disso. Então, a mediunidade ou o mediunismo era comum, e aquele povo passou em torno de 400 anos convivendo, o povo hebreu, convivendo 400 anos com egípcios. Eles absorveram os ensinamentos, a cultura, as práticas. Muitas gerações conviviam com aquilo e achavam natural. Então, o livro de Moisés, que está lá no capítulo 18, ele proíbe
que as pessoas busquem o conhecimento através dessa prática aí dita de necromancia. Mas por quê? Porque aquelas pessoas daquela época não faziam outra coisa, né? As criaturas, elas não pensavam mais. E isso estava acarretando grave prejuízo social, porque poucas pessoas manipulavam um grande volume de pessoas como marionetes. E a gente vai entender por quê. Por quê? Porque elas buscavam ali, naquelas práticas, destruir casamentos, destruir pessoas, buscar solução para problema financeiro, familiar, sentimental. Elas abriam mão do seu livre-arbítrio, buscavam aquela informação, aqueles médiuns ali, que cobravam, ou que tinham interesses escusos, ou que eram subornados por outros, por terceiros, para manipular aquelas pessoas. Tudo para se alcançar o objetivo desejado. Eles usavam rituais, sacrificavam animais e até crianças. A gente vê no Velho Testamento inúmeros, vários. E ainda hoje há abusos nisso aqui. Porque muitos procuram um médium que não é espírita, não tem nada a ver com a doutrina espírita, ele pode ser espiritualista, mas a doutrina espírita ela tem princípios, né? E vão pedir a essas pessoas, a esses médiuns, favores materiais. É comum. Traga o seu amor de volta, ajudo você a trazer seu amor de volta, a quebrar um casamento, a fazer isso, aquilo. Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, absolutamente nada. E a gente vai entender o porquê disso. Não é? Os espíritas, eles falam de Jesus, nós espíritas falamos de Jesus, que pregou o quê? Pregou o amor, né? Pediu para que fizéssemos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Portanto, essas pessoas que estão buscando médiuns para semear discórdia, desunião, para desejar a morte de outro, vingança, a infelicidade do outro, isso é incoerente com a doutrina espírita. Isso é incoerente com a mensagem de Jesus, totalmente. Os espíritas, nós evocamos os mortos quando há uma intenção útil, nobre, como Kardec o fez, para trazer ensinamentos para o nosso crescimento espiritual, para atender também as nossas preces, ou as preces para aqueles necessitados que já passaram para outro plano maior, para o plano espiritual, para o plano maior da vida, ou a vida verdadeira. E Chico, ele dizia uma frase memorável: o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Quando as pessoas dizem, olha, meu filho desencarnou, meu marido, minha mulher, eu queria uma carta psicografada, ele dizia, não tenho como fazer, né? Porque só vem de lá para cá, não é daqui para lá. A prece, ela nos liga aqui pelo pensamento com os desencarnados. A gente estudou aqui nas semanas anteriores, quando estudamos lei de adoração, no tópico a prece. E quando os desencarnados, eles querem e podem, porque nem todos podem, depende da situação ou da condição que eles se encontram no plano espiritual, eles fazem contato conosco, às vezes eles não conseguem, estão em regiões difíceis, estão em recuperação, não é? E eles às vezes conseguem ou não se comunicar, mas são eles que nos procuram. Essa é a temática, né? E esse telefone aqui, por sinal, ele não chama só os espíritas, de forma nenhuma. A mediunidade, ela não é, ou a sensibilidade mediúnica, ela nem foi inventada pelos espíritos, nem é requisito da doutrina espírita, porque médium tem em todos os lugares, em todas as religiões, inclusive para quem não professa nenhuma religião. E a Bíblia dá exemplo de várias e várias comunicações mediúnicas, e onde o espiritismo sequer existia, que só veio aparecer em 1857. Ou seja, 1857 anos após, né, o nascimento do Cristo Jesus. Então, inclusive, existem Bíblias que falam textualmente do Espiritismo. Mas como? Se o Espiritismo nem existia naquela época anterior a Jesus, ou no tempo de Jesus, só veio 1857 anos depois. Para a gente entender más traduções e manipulações que existem em torno disso. E o próprio Velho Testamento traz um fato bem conhecido, que é uma comunicação feita pelo rei Saul com a espiritualidade. O rei Saul, ele procurou a pitonisa de Endor, era uma médium, ele buscava informações
que ele guerreava contra os filisteus e estava em desespero muito grande, né, e buscou conselhos. Né, a gente vê que historicamente, desde a Grécia Antiga, né, os generais, os reis buscavam os médios, as pitonisas, né, através de informações, de conselhos sobre guerra, sobre governo, uma série de fatores. E lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, tem essa passagem aqui. Saul procura Samuel, já desencarnado, através dessa pitonisa, dessa médium aqui, para pedir informações de o que deve fazer na batalha contra os filisteus. E a resposta, né, a pitonisa mediunizada, incorporada ali pelo Espírito de Samuel, dá a resposta para o rei Saul. E diz, textualmente aqui, que está no capítulo 28, versículos de 8 a 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde nem por intermédio dos profetas, ou seja, dos médiuns, nem por sonhos, o sonho mediúnico, o desdobramento que a gente conhece tão bem na doutrina espírita. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Lá no versículo 15, é que é interessante, que ele tem a resposta, né, de Samuel, já desencarnado, o profeta Samuel, e diz assim: o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo, ou seja, vão morrer todos eles. Então a gente vê a possibilidade disso, vê que está repleto de comunicações mediúnicas o Velho Testamento, né, que esse trecho que a gente traz aqui, colocado por Moisés, era momentâneo, era adequado a um abuso que estava existindo. Então as leis do Antigo Testamento, feitas por Moisés, foram para conter aquele povo ignorante. Ele precisava dizer que aquelas leis eram leis de Deus, para quê? Para serem respeitadas e obedecidas. Controle daquela massa imensa de pessoas por medo e por culpa, que até hoje são ferramentas psicológicas extremamente poderosas e usadas, né, pelas religiões, principalmente pelas religiões protestantes mais severas, mais radicais. E a gente encontra isso dentro de uma série de castigos hipotéticos, como você vai queimar no fogo do inferno, no fogo eterno. É desesperador a gente imaginar algo desse tipo. E a gente encontra dentro do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, para quem estuda principalmente a Torá, que os mandamentos, ou seja, contidos nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecido como Torá, o que a gente encontra são 613 mandamentos, conhecido como mitzvot. Não faça isso, não faça aquilo, e assim por diante. A gente viu alguns aqui deles. Em suma, as únicas leis que vieram de Deus foram o quê? Os 10 mandamentos. Por isso, era contraditório o que Moisés pregava, do apedrejamento, de matar as pessoas. E a gente lembra aqui daquele fariseu perante Jesus que questiona, né, sobre um mandamento maior. E ele vai extrair o quê? O que é divino na lei de Moisés. Ele extrai de lá o que já foi dito aqui, aqueles 2 principais mandamentos que Jesus disse aqui, resume a lei e os profetas, que é: amarás a Deus, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que este é o maior mandamento, e o primeiro, e o segundo, que é amará o próximo como a ti mesmo. Todo mundo conhece isso, né, que está lá em Levítico, e o outro está em Deuteronômio. Então Jesus demonstrou, como sempre ele fez isso, perfeito conhecimento das Escrituras. Ele retirou 2 mandamentos ali da legislação mosaica e usou para resumir todo o Velho Testamento. Esses 2 mandamentos contêm, como ele diz, toda a lei e os profetas. Ele não caiu na pegadinha do apedrejamento que contraria a lei de Moisés principal, recebida de escrita direta. Mas o que é a lei
E quem são esses profetas? Que Jesus falou. Isso resume toda a lei e os profetas. Recorramos ali às Escrituras. A lei são as regras contidas nos 5 primeiros livros ali do Velho ou do Antigo Testamento, atribuídos a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também está lá na Torá judaica, a base do judaísmo. Os profetas são os demais livros que a gente encontra ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tem números lá. Com mensagens para diferentes públicos. O Velho Testamento ele é seguido pelos judeus, esses livros aqui, pela Torá. Seguidores do judaísmo, onde há leis escritas por Moisés, ou Moshe, como eles assim o chamam. Embora estudem também, nós espíritas, o Velho Testamento, todos nós estudamos um pouco do Velho Testamento, nós espíritas, é no Novo Testamento que damos a maior importância e o maior valor, porque é nele que está o cerne doutrinário do cristianismo, é ali que está, não é no Velho Testamento. A gente viu que tem coisas ali humanas, né? O ensinamento que a gente encontra no Novo Testamento é o ensinamento do Cristo, a revelação muito mais avançada e aperfeiçoada do que a de Moisés. É óbvio que a gente viu isso aqui. Mas muitos de nós cristãos, a gente está voltando o nosso foco para estudar a lei de Moisés, que tem parte humana e parte divina. Aí a pergunta é, eu sou cristão ou eu sou judeu? Com todo respeito ao judaísmo que é puro, todas as religiões são nobres, mas é cada um no seu lugar. Porque o cristianismo nasceu como uma seita derivada do judaísmo e foi extremamente perseguida pelo povo judeu. Apedrejamentos e mortes foram causados pelos judeus da época contra os cristãos, após o desencarne de Jesus. Após Jesus desaparecer aqui do nosso convívio material, muitos foram perseguidos. Leiam uma das obras fantásticas, pelo Espírito Emmanuel, uma obra que eu considero que se aprofunda muito o cristianismo primitivo, né, pela psicografia do nosso Chico Xavier, que a gente encontra nas livrarias espíritas, né, em todos os lugares, e para quem quiser baixar na internet, eu acho que em todas as grandes livrarias virtuais, a gente encontra também, não é, que trata lá do cristianismo primitivo. A gente vai encontrar todos esses fatos ali que acarretaram o desenrolar, digamos assim, de como o cristianismo se desenvolveu no seu início, após a partida de Jesus, primeiramente com todos os apóstolos. A gente vai ver esse nível de perseguição ali encontrado. E a gente volta, cristãos, hoje, o foco em cima disso. E lá na frente, na Idade Média, a gente vê cristãos perseguindo judeus. É uma briga ideológica sem sentido. Deixemos que cada um de nós professe a sua religião. É falta de caridade, a gente viu quando estudou a lei da adoração, a gente desrespeitar a religião do outro. Totalmente. Então, aconselho fortemente a que se leia Paulo e Estevão. A gente encontra todas essas informações que eu coloquei aqui. É um livro, inclusive, que é estudado pelos nossos irmãos católicos, na formação dos cursos teológicos. Não como um livro básico, mas como um livro histórico, para se conhecer, de fato, o que está ali, com coisas profundas. Existem inúmeras pesquisas ali, que comprovam elementos históricos ali, que são verídicos. Vários e vários, que eu não vou adentrar, que não é momento de se fazer isso aqui. Mas a gente tem que separar o joio do trigo e ver que os judeus, eles não aceitam Jesus como o Messias prometido, de forma nenhuma. E a gente vai entender por quê. E eu apresentei isso aqui no Natal, sobre quem é o Messias, que esperava 4 tipos de Messias. Eu vou abordar aqui só um, que era o mais comum. Não é? Por quê e por quais razões o judaísmo não aceita Jesus como Messias? Porque a gente vê um culto severo, principalmente no protestantismo, ao Velho Testamento, né? a uma forte apego ao judaísmo, mas Jesus não é Messias para eles.
eles dizem que Jesus não preencheu as profecias messiânicas, que o cristianismo contradiz a teologia judaica, porque os versículos que se referem a Jesus são traduções incorretas. Os judeus, eles esperavam naquela época, eles ali fazendo um resgate histórico, eles viviam sob o domínio do Império Romano, muito revoltados, esperando um salvador, um líder guerreiro, um general que os libertaria daquele povo, do jugo daquele povo. Estou resgatando um pouquinho a palestra aqui do Natal, aos que estiveram presentes. E esse ser, ele traria, unicidade no planeta, liberdade, supremacia do povo judeu em relação ao resto do mundo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João. Não é? O que é diferente do ensinamento judaico, de que nenhum homem pode ser intermediário entre Deus, entre o Criador e os outros homens. Eles não aceitam isso. Os judeus, eles reconhecem Jesus como um grande homem, não é? Um grande mestre que pregou ideias universais. Jesus era judeu, como a gente viu, nascido de mãe judaica, era chamado de rabino ou rabi, e frequentava o templo de Jerusalém. São as informações que eles têm de Jesus, e acabou. Não passa disso, não. Então, esse culto exagerado aí que a gente vê, a gente tem que repensar um pouquinho isso aí. E aqui, essa mensagem de Jesus é importante, porque diz: vocês ouviram o que foi dito, no caso aí, por Moisés no passado, né? Esse parênteses aqui é meu. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus, parênteses aqui colocados por mim, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus aqui, ele deixa claro que seus ensinamentos são diferentes dos de Moisés. Séculos depois de Moisés surge Jesus falando de amor, falando de perdão. Olha a confusão que isso causou. Porque lá para essa turma que cultuava ali na época os judeus a lei de Moisés era: destrua o seu inimigo. Era essa a lei para eles. E Jesus vem com um discurso totalmente diferente. E os doutores da lei, ou os fariseus, eles não entenderam, acharam isso estranho. Por quê? Porque para eles Jesus pregava contra a lei de Moisés, que a gente vê lá no livro de Paulo e Estevão, principalmente Paulo. Paulo diz que ele era uma farsa, que ele pregava contra a lei de Moisés, e que o Messias não podia ter morrido de crucificação, que era a maior humilhação que existia. Era a morte, mas só os ladrões morriam por crucificação. Era a pior pena que existia. Inclusive era uma pena adotada pelo Império Romano. E não foi só para Jesus. Centenas de milhares de pessoas já tinham sido crucificadas antes de Jesus e continuaram sendo depois. Para quem conhece a revolta de Espartaco, veja lá quantos milhares de escravos não foram crucificados após aquela revolta. E, na verdade, aqueles fariseus, eles não entenderam que Jesus, ele veio cumprir e veio desenvolver e dar verdadeiro sentido à lei de Deus, né? Ou seja, aos 10 mandamentos, e não aquelas leis humanas que Moisés escreveu. Ele veio nos trazer a lei de amor. O Evangelho dos Espíritas ou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa aqui é outra dúvida que as pessoas têm. Por que isso? Porque nós espíritas temos um evangelho. Seria um quinto evangelho, além dos 4? Claro que não. Já abordei aqui na introdução. O evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o mesmo Novo Testamento, com as explicações segundo a visão, segundo os pilares basilares da doutrina espírita. Foi organizado por Allan Kardec, não foi escrito por Allan Kardec, né? E ele trata com atenção especial à moral cristã, como a gente viu aí, e das questões de ordem religiosa, como a prece, a caridade. Está focado nisso aí. E ninguém discute nada disso. E entre as 5 obras que a gente tem, que Kardec nos deixou como legado,
é a que dá maior enfoque às questões éticas, às questões do comportamento humano. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução da obra, Kardec divide, como eu disse, didaticamente, né, os relatos dos evangelhos canônicos, dos 4 evangelhos ali, em 5 partes. Os atos ordinários ou comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as profecias, as palavras que serviram para os dogmas adotados pelas igrejas e os ensinamentos morais. E ele disse, não vou entrar em conflito com nenhum dos outros 4, com os 4 mesmos, vou ficar com a moral cristã. Ele não, a espiritualidade maior. Por quê? Porque os homens distorceram ao longo do tempo esses 4 itens aqui. Esses 4 itens foram motivos de grande controvérsia, de discórdia, de guerra, de morte. E essa questão da moral, não, é pacífica para todos os cristãos, não importa a denominação que eles tenham. Kardec se empenha aqui em extrair os princípios de ordem ético-moral e demonstrar que eles estão em consonância com a doutrina espírita. Longe, muito longe de querer criar o Evangelho dos Espíritas, que isso não existe, ou mesmo reinterpretar o livro sagrado, não é uma reinterpretação, é um estudo, mas ele tenta solucionar divergências, e para isso ele recorre ao grego, ele recorre ao hebraico, para poder trazer essas informações. Trago aqui uma versão extremamente elaborada, coerente, sem nenhum tipo de proselitismo religioso, da tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, que todos conhecem aqui. Ele bebeu nos manuscritos antigos do grego e do hebraico. Haroldo, ele tem nesse evangelho notas de rodapé que esclarecem muita coisa. É muito bom esse material. Quem puder adquirir, adquiram para estudo. É uma tradução digna, é uma tradução que não tem proselitismo, porque a gente viu que, eu vou trazer depois um estudo que a gente pega assim, 5 bíblias diferentes, o mesmo versículo, cada um diz uma coisa diferente. Cada um. Coisas absurdas, incoerentes. Então a gente vê que essa tradução aqui é uma tradução sensata. Ela não puxou a sardinha para a religião de ninguém. É uma tradução fidedigna. E, como a gente entende, o Espiritismo, ele não traz moral diferente da de Jesus, como estabelece ali na conclusão lá do Livro dos Médiuns. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão do que não há moral melhor no mundo. É a pureza. O Cristo reflete, por ser um ser puro, a ideia, o amor, a misericórdia de Deus. Então a expressão que ele trouxe para nós, da lei de Deus, é a mais pura que existe. Por isso que ele é modelo e guia. A gente entender. É o caminho, a verdade e a vida. É claro que ele só podia ser essa a mensagem dele. E o Cristo e o Espiritismo, na mensagem, ele transcende o tempo. Transcende o tempo, transcende o espaço, influenciou o Evangelho, a vida de muita gente, influenciou as culturas, influenciou principalmente a sociedade ocidental. Em essência, o Cristo, ele nos trouxe aquela boa nova, a boa notícia para todos nós, e continua a oferecer sempre, está ali de mãos estendidas para cada um de nós, apesar dos fracassos, do erro, da insistência que a gente tem de cometer os mesmos erros, ele está de braços abertos para cada um de nós, para nos modificarmos, para nós fazermos a nossa transformação moral, que esse é o objetivo do cristianismo. O objetivo do cristianismo não é a gente cultuar uma imagem de um homem crucificado, ensanguentado, de ter um livro aberto dentro da sala, de levar tijolo na cabeça e andar descalço, de fazer dieta, de passar fome, jejum, não é nada disso. Ele nunca pediu isso. Ele pediu, vá e não erre mais. Olhe para dentro de si, veja o que você errou e não volte a errar. É só isso.
E ele deu o exemplo, a moral cristã. Ele não disse, construa uma igreja, faça um templo, coloque um crucifixo ali, pega um livro, vá ler. Ele não disse nada disso. Ele nunca pediu isso. Ele nunca pediu promessa para ninguém. Agora, nós, homens, criamos para ganhar dinheiro, para ganhar sustento, para ter controle, para ter poder. Aí a gente desvirtuou a mensagem. Necessário foi vir o Consolador prometido. Porque ele sabia, o Cristo, que isso iria virar, né, ferramenta de poder e controle na mão dos homens. Como assim foi quando o Império Romano adotou o cristianismo. Cristianismo, tem uma frase que é interessante. Paulo foi a Roma para levar o cristianismo, mas fracassou, porque romanizaram o cristianismo. Foi executado, romanizaram, adotaram o cristianismo com religião, a modo deles, com templos, com dinheiro, com pagamento, com sacrifícios e assim por diante, e que está até hoje aí. Não é essa a proposta do cristianismo. E a doutrina espírita veio resgatar tudo isso. Por isso que é chamada de terceira revelação, ou cristianismo redivivo. E ele disse isso. Antes de morrer, Jesus disse que mandaria outro Consolador, que é o quem? A terceira revelação, que é a doutrina espírita, que outros dão interpretação como o dito Espírito Santo, mas que, de novo, ele trouxe, porque ele disse que revelaria novas coisas. Que novas coisas foram reveladas? A doutrina espírita revela novas coisas, e muitas. É algo que quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar mais. E nesse contexto do século XIX, quando foi trazida a doutrina espírita, né, que a gente viu aqui na nossa introdução, o mundo modificava, o mundo estava em ebulição, né, da razão, a organização social mudava, igualdade, liberdade, fraternidade, os ideais da Revolução Francesa fervilhavam ainda ali, né, através de Diderot, através de d'Alembert, de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau. Né, o iluminismo abria a mente da humanidade e se voltou contra aquela fé cega, irracional, dos dogmas absurdos, que tanto levaram e tanto afastaram, e ainda hoje afastam muita gente da religião. O século XIX, nós tivemos maior tolerância às formas de pensamento, porque no passado não tinha. Se pensasse diferente, fogueira. Pensasse diferente, morte. Mas ali com o iluminismo, a coisa começa a mudar. Permitiu-se uma visão mais cosmopolita de tudo, mais universal, uma busca do entendimento de tudo pela razão. E o ambiente vem de forma propícia a gente ter as primeiras comunicações que se passaram a acontecer inicialmente nos Estados Unidos, através de duas crianças, as irmãs Fox, que vem um filme por aí, bem interessante, abordando o assunto. Aliás, eu conversava aqui com o meu amigo Vitor, e também com o meu irmão Cuca aqui, a quantidade de filmes espíritas que a gente tem aí nos próximos anos, nesse ano e no próximo, inúmeros, mais de 5 ou 6 aí, muito interessantes. Então o ambiente ali, intelectual, estava favorável para a gente receber uma nova revelação. Não existia mais a opressão, né, da igreja cristã da época, radical, e lá na França a gente vê surgir a doutrina espírita. Iniciativa não dos homens, mas dos espíritos, que se manifestavam, que se comunicavam por fenômenos de efeito físico e intelectuais em todo o mundo, em toda a Europa e nas Américas também, né, chamando a atenção da humanidade para uma realidade até então desconhecida, que era a realidade espiritual, né, a fim de salvá-la de quê? A humanidade? Do materialismo. E principalmente do egoísmo, porque o espiritismo, ele não veio combater nenhuma religião, ele veio combater o materialismo, e nunca fomos tão materialistas como na atualidade. Então a mensagem da doutrina espírita é para você, materialista, é você que acha que a vida é aqui e agora, é você que cultua e está apegado aos bens materiais, às pessoas. Isso é a falência, porque quando nós colocamos todas as nossas esperanças nas pessoas, nas coisas, a gente sofre.
E a doutrina espírita vem o quê? Resgatar, vem consolar e dizer, não é isso. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. Nós temos Jesus para seguir, modelo e guia, ensinamentos profundos de como não sofrer, de como caminhar com retidão, sem apego, sabendo que o amor nos une. A quem perdeu um irmão, um parente, um familiar, vamos reencontrá-lo, vamos conviver com eles novamente, no plano sutil e com certeza novamente no plano da matéria. Todos. Porque o que Deus une com amor, Ele não separa. Não é separado por ninguém. Essa mensagem a gente precisa entender que a doutrina espírita traz para a gente. E mais, o Espiritismo não revogou a lei divina revelada por Moisés e por Jesus. Ele recorda, ele explica, ele complementa, ele desenvolve, fazendo a aliança da fé com a ciência. Por isso que se diz que a doutrina espírita estará lado a lado com a ciência em todas as épocas da humanidade. Se alguma coisa não for coerente, fique com a ciência. Ninguém aqui tem dogma da doutrina espírita, ninguém aqui tem fé cega. Ninguém. Se você encontrar alguma coisa em alguma casa espírita dessa forma, troque de casa espírita. Isso não é coerente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, ele diz: atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Porque o caráter principal da nossa amada doutrina espírita é a verdade consoladora, que ninguém mais tem. Tenhamos certeza disso. Então, essas 3 revelações divinas, ou seja, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, a lei de amor trazida por Jesus e a terceira revelação, trazida pelos espíritos superiores, pelo Consolador prometido, através da manifestação dos espíritos do século XIX e que foi feita da forma de compêndio codificada por Kardec, que apenas coletou, organizou esses ensinamentos, de forma que a gente pudesse estudar as obras básicas para compreender o mundo, o universo, a alma humana com mais profundidade. Então, o Espiritismo também não foi trazido como uma doutrina completa. Nada mais há, naquela situação, não está mais nada aqui para se acrescentar. Temos sim. A doutrina espírita ela é progressista. Novas coisas vão surgindo ao longo do tempo. E também conhecimento científico a ser adquirido. Essa é a doutrina espírita que temos para nós, o Consolador que nos resgata, que nos auxilia na nossa caminhada. Meus irmãos, que essa mensagem possa chegar aos nossos corações, que possamos ser espíritas verdadeiros e não cultuar aqueles fatos que trazem normalmente a gente aos templos religiosos, que é buscar a cura, que é buscar a prece, a oração, e quando a gente sai de lá, esquece tudo isso e vai viver aquela vida mundana e voltar a errar. Porque o Cristo disse, vai e não voltes a errar. Muita paz, meu irmão, a todos vocês que nos escutam aqui presencialmente e virtualmente. Que Cristo permaneça conosco. Até mais. Muito obrigado.